Graça e paz, amém? Bom dia, meus irmãos, muito alegre de estar aqui, muito alegre pelo convite que o Lucas, cadê o Lucas? Está aqui? Pai fácil ainda? O Lucas, um amigo que eu conheço desde pequenininho, na verdade eu era amigo dos pais dele, e hoje ele é um homem casado e a gente conversando, graças às redes sociais, ele fez esse contato e fez o convite para a gente estar aqui. Então, meu nome é Leandro, eu sou missionário do Ministério Luz para os Povos, sou da Igreja da Luz para os Povos do Bueno, e hoje eu sirvo a igreja na Albânia. Nós estamos há 3 anos lá. Estou aqui com a minha esposa, faz assim, amor. Estou aqui com a minha esposa, nós temos também 3 filhas, somos casados há quase 15 anos agora no mês que vem. Estamos aqui no Brasil de férias, passando um tempo de férias e de bastante médico. E voltamos para a Albânia em agosto, para continuar o ministério, continuar servindo a igreja lá. E então, antes de eu entrar propriamente naquela palavra que Deus colocou no meu coração hoje, eu vou contar um pouquinho da minha história, para os irmãos me conhecerem, da nossa história como missionários. E depois eu vou entrar na palavra, mas primeiro eu queria ter mais uma palavra de oração, amém? Curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo por essa manhã, eu te agradeço por essa igreja, te agradeço por essa liberdade no Espírito que é sensível nesse lugar, Pai. E eu te peço agora, Deus, que o Senhor esteja falando através de mim. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos nesse momento, ó Pai. Durante toda a minha vida foi assim, e aqui nesse momento é o Senhor quem fala e não eu, Deus. Que a tua palavra esteja ministrando aos corações dos irmãos, assim como ministrou ao meu coração, ó Pai. E eu te peço nesse momento a tua bênção e a tua misericórdia sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o tema da palavra hoje, eu vou ligar o celular, mas é porque o esboço está nele, tá, meus irmãos? Não estou olhando redes sociais, Instagram, WhatsApp, é o esboço que está no celular. O tema da palavra hoje seria o chamado missionário e a sua missão. A gente fala muito sobre o chamado missionário, ou a gente fala muito sobre a missão, e algumas vezes a gente fala dos dois juntos. Então hoje eu vou querer falar um pouquinho do chamado missionário e como que funciona a missão. Mas antes eu vou contar um pouco da minha história, e eu consegui montar para a minha história, para a história de missões da minha vida, um tema específico para ela, que vai servir como moldura hoje para a palavra, amém? Provérbios 16:1, muito provavelmente o irmão conhece de cor. Coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu dei uma traduzida nesse versículo para mim, porque na minha vida eu chamo ele, eu falo que na minha vida, o que guia a minha vida são os nossos planejamentos. E até hoje está tudo dando errado conforme o planejado das nossas vidas, meus irmãos. Nada do que eu planejei, desde que eu decidi me lançar para as missões, deu certo. Mas tudo aquilo que o Senhor planejou, aconteceu de fato nas nossas vidas, amém? Eu vou explicar. Eu era criança, eu sou 4ª geração de evangélico da família. Meu bisavô se entregou a Jesus lá em Nerópolis, 1936. Meu avô se entregou a Jesus no mesmo dia. A minha mãe foi criada na igreja, lá em Anápolis. Eu fui criado na igreja e hoje as minhas filhas são criadas nos caminhos do Senhor. São 5 gerações de evangélico. Já nasceu a 6ª geração de evangélico. Eu tenho primas que já têm netos evangélicos, crescendo nos caminhos do Senhor. E quando eu tinha 8 anos, eu já era crente, convertido, eu não entendia muito bem aquele momento. Sabe aquele momento lindo, que a pessoa vai à frente, e chorando, e faz uma oração, e entrega a vida dela ao Senhor, e aquele momento marca a vida dela para sempre. Eu não tinha esse momento. Na verdade, eu nunca tive esse momento. Por muito tempo eu vivi até uma crise, até que um dia eu descobri, Leandro, é porque o testemunho seu está limpo. Você não desviou, eu não desviei na adolescência, sempre seguindo os caminhos do Senhor. Foi uma vida meio linear que eu tive na minha relação com Deus. Mas com 8 anos eu tive um momento que me marcou. Eu fui para um acampamento lá em São Paulo, que é um acampamento que existe até hoje, da APEC, e chama Boas Novas o acampamento. E eu lembro de poucas coisas desse acampamento. Ele foi, meu Deus, há 30 anos atrás.
E uma das coisas que eu lembro é que no último dia teve uma fogueira e o pastor fez um apelo para quem estava naquele... E eu me lembro de ir à frente naquele dia. E com 8 anos de idade eu entreguei minha vida para missões. Passaram alguns anos. Aquilo ficou latente em mim, mas eu não entendia direito como era ser um missionário. Eu cresci lá em Brasília, dentro da igreja presbiteriana. Até que um dia encontrei uma mulher daqui de Goiânia e falei: Brasília, eu gosto muito de estar em Brasília, mas estou indo para Goiânia, eu vou casar. E aí eu vim para Goiânia, nós casamos em 2006. E ela também tinha um chamado missionário desde a adolescência. Também, acho que é 4ª geração também, amor? Ela também é 4ª geração de evangélico da família. E a gente estava servindo a igreja na época, a Luz para os Povos do Jardim Guanabara. Foi a época que eu conheci o Lucas, que eu conheci os pais dele, e a gente estava liderando juvenis e pré-adolescentes ali. E eu estava planejando então fazer o seminário, e abrir as células, e fazer todo o caminho para me tornar pastor. Mas tinha alguma coisa dentro de mim ainda que me lembrava daquele momento quando eu tinha 8 anos. Até que um dia a gente estava conversando, e nós decidimos juntos, como casal. Na época tínhamos 2 filhas, mas acho que uma era bem bebezinha. E a gente falou: vamos fazer acontecer missões na nossa vida. E aí eu comecei a procurar cursos de missões. Aí eu falava inglês, mas meu inglês era mais ou menos, eu fui estudar inglês. E na época eu era professor. Dava aula de física e matemática para o ensino médio. Minha esposa concursada na prefeitura na área dela, de nutrição. E a gente começou a pesquisar, até que nós encontramos um curso de missões em Minas Gerais, Viçosa, que é o Centro Evangélico de Missões. E quando encontramos esse curso, olhamos as finanças, passamos um tempo ali organizando as formas de pagamento desse curso, conversamos com a nossa liderança, eles nos abençoaram, e nós fomos então fazer um curso de missões. Nós fomos morar 2 anos ali dentro do SEM. E esse foi o primeiro plano que nós fizemos e deu errado, porque o plano mesmo era fazer um curso de missões nos Estados Unidos. E Deus falou: não, vocês vão fazer um aqui no Brasil. E nós entendemos o motivo. Tem algumas questões culturais que é importante que a gente estude no nosso país antes de ir para as missões. E aí a gente passou 2 anos ali, estudei teologia de novo, eu já tinha estudado na igreja, estudei missiologia, moramos dentro daquele seminário. E aí, quando terminou o seminário, a gente estava voltando do estágio. E o estágio nós fizemos na Itália, com uma igreja de paquistaneses refugiados, no norte da Itália. E planejamos e sonhamos em voltar para aquela igreja. Servimos 1 ano na base da Missão Mais, não sei se você já ouviu falar dessa missão, missão em apoio à igreja sofredora. A base da Mais fica em Colombo, a região metropolitana de Curitiba, e lá na base a gente trabalha com suporte aos missionários que estão na Jordânia, onde mais tem? Na Itália tinha um missionário lá, tem missionário na África, em campos de refugiados, na Tailândia, e a gente trabalhava com suporte. Recebemos inclusive um casal de refugiados egípcios na época, e estávamos planejando ir para a Itália, a gente estava organizando ir para a Itália, era para estar tudo certo para servirmos a base da Mais na Itália, mas naquele ano mudou aquele planejamento. A base da Mais na Itália, ela ia ser encerrada, ela ia migrar para outro lugar, eles iam fazer uma mudança muito grande na equipe. E aí, conversando com a nossa liderança, a gente voltou 6 meses para Goiânia, e a gente estava se preparando então para ir para um outro lugar, mas ainda na Itália. E aí foi talvez o maior não que eu já ouvi de Deus. Porque depois de 6 meses eu estava já conhecido na Embaixada da Itália. O visto foi negado. Eles negaram o visto, depois eu descobri que foi um momento na política italiana que eles estavam negando praticamente todos os pedidos de visto. E isso era dia 8 de julho de 2018. Eu guardei bem essa data porque no dia que eu recebi esse não, e eu fiquei muito chateado, meus irmãos. Eu fiquei triste, eu fiquei perdido. Eu falei: Deus, e agora? Eu estou literalmente, a mala está pronta. Porque para ter visto para ir para a Itália, a gente precisa
de comprar passagem. E aí eu conversando com um amigo que morava em Viçosa quando eu estava fazendo o curso, e ele está servindo na Albânia. E a gente conversando, e eles falaram: Leandro, seu visto foi negado para a Itália, você quer vir para a Albânia? Você passa um tempo aqui, a gente te ajuda, o visto aqui é mais fácil. E aí, mais uma vez, conversamos com a liderança, e uma semana depois que o meu visto foi negado, eu estava sentado na sala conversando com os nossos líderes, e eles falaram: Leandro, vai lá para a Albânia. A gente tem muita paz nisso. É uma frase que me marcou muito: uma vida albanesa, uma vida italiana vai ser sempre uma vida. E vai para a Albânia, nós temos paz nisso. Eu falei: tá bom, mas quando vocês acham que a gente tem que ir? Aí ela falou: você está com a passagem comprada para a Itália? Eu falei: tô. Ué, compra só mais um trecho. E você termina de chegar na Albânia, que fica um voo de Roma para Tirana, que é a capital da Albânia, é de 1h15, 1h20. Falei: tá bom, mas isso é daqui 15 dias. Eu falei: não tem problema. Vocês estão prontos para ir? Podem ir. E então, em menos de um mês, os meus planos de 2 anos, planejando e organizando para ir para a Itália, eles se tornaram a Albânia. E no dia 15 de agosto de 2018, nós chegamos na Albânia. E naquele primeiro ano, a gente conheceu a Albânia, conheceu as pessoas, tivemos os momentos iniciais como missionário, e entendemos que Deus queria que nós ficássemos ali por mais tempo. E hoje nós estamos servindo a uma igreja albanesa, e também a uma fundação, que é um missionário brasileiro com uma família albanesa, onde eu dei aula de futebol, não que eu jogue bem, mas o outro missionário é um profissional da área, eu auxiliei ele, e hoje, através dessa fundação, a minha esposa está começando o ministério de dança, de adoração com dança em uma igreja, e eu estou dando aulas de desenho e artes para essas crianças também. E dentre várias coisas que a gente foi planejando fazer, uma que eu nunca imaginei na minha vida seria voltar à sala de aula, porque quando eu decidi ser missionário, Deus me tirou da sala de aula. E aí, por causa de uma série de situações que eu vou resumir aqui, surgiu uma oportunidade na escola que as minhas filhas estavam estudando, e eu precisei, por causa da pandemia principalmente, voltar a dar aula. E quando eu voltei a dar aula, eu entendi que Deus queria me usar ali na Albânia dessa forma. Hoje Ele está me levando para uma outra escola, onde eu vou trabalhar a tempo integral nessa escola, e aquela escola, Deus deixou bem claro na nossa vida, ali é o nosso principal campo missionário hoje na Albânia. Tem até um nome para esse tipo de missão, que é o fazedor de tendas, onde eu trabalho, e o meu trabalho é a minha ferramenta de evangelismo ali. Então esse é um pouco do resumo da nossa história, onde todos os nossos planos foram falhando, mas Deus foi colocando no nosso coração planos muito melhores que os dele, amém? E agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1. E agora eu vou contar a história de um missionário de verdade, de um missionário completo, que é um pouco da história de Paulo. Que a gente se inspira nos grandes homens de Deus. Uma vez eu aprendi com um professor que trabalhava comigo, né? Ele falou: Leandro, a gente mira lá na frente para ver se chega pelo menos na metade, né? Então a gente segue com o alvo de ser como os grandes homens de Deus, para ver se a gente chega pelo menos no meio do caminho. E Paulo, ele tem uma história muito interessante, provavelmente você conhece a história de Paulo. Perseguidor da igreja, fariseu, guardador da lei, criado aos pés de Gamaliel. E um dia ele estava andando em direção a Damasco. A Bíblia fala que ele estava indo, não fala que tinha um cavalo. Mas como eu gosto muito de cavalo, eu gosto de imaginar que ele estava no cavalo. Mas não tem cavalo no texto, tá, meu irmão? Mas Paulo estava indo para Damasco, e no momento ele cai do cavalo. Tá, não tinha cavalo, mas eu acho mais legal a história com cavalo. E aí Paulo cai, e ele tem aquele momento de conversão, onde ele tem um encontro genuíno com Jesus, e ele muda de vida. E aí, isso acontece no capítulo 9, do livro de Atos. A gente é apresentado a Paulo no final do capítulo 7, ali na morte de Estevão,
onde fala que Paulo consentia na morte de Estevão. Depois a gente vê Paulo indo para Damasco, e depois a gente ouve falar que Barnabé foi em busca de Paulo, eu acho já no capítulo 12. E na nossa cabeça isso passa muito rápido, né? Então Paulo estava matando, de repente ele se converte, e agora ele está sendo enviado como missionário do Senhor para plantar as igrejas junto com Barnabé. Mas o livro de Gálatas, ele traz para nós uma visão um pouquinho diferente. Versículo 13, eu vou ler essa perícope até o primeiro versículo do capítulo 2, amém? Então acompanha aí comigo, diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, foi ele ensinado, de pessoa alguma nem me foi ensinado, ao contrário eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno, me chamou por sua graça quando lhe agradou, revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei a pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia, voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, estive com ele 15 dias, não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Amém? Meus queridos, do dia em que Paulo cai diante do Senhor, fica cego, recebe uma oração, volta a enxergar, aí ele começa a pregar ousadamente nas sinagogas, porque ele podia entrar nas sinagogas, e aí os apóstolos se reúnem e mandam ele para Tarso. Desse momento até o dia que Barnabé vai buscar Paulo, se passaram 14 anos. Do capítulo 9 do livro de Atos para o capítulo 12, 13, se passaram 14 anos na vida de Paulo. A gente tem sempre a ideia de que o missionário é um cara muito corajoso. As pessoas falam isso para mim, eu não entendo muito bem essa questão da coragem, mas eles falam isso para mim. Muito bravo, uma pessoa que vai. Mas o missionário ele tem que ser, antes de tudo, alguém preparado pelo Senhor. Paulo se converteu, e primeiro, quando você lê o texto no versículo 13, você vai ver aqui, que ele vai falando no versículo 13. Vocês sabem qual foi no passado. Vocês sabem o que eu era no passado, porque Paulo não era mais aquelas coisas. A gente tem que deixar de ser o que a gente é, para poder então servir ao Senhor com aquilo que Deus quer que a gente seja. Eu era professor, minha esposa nutricionista, trabalhando com concurso público, que é meio que o sonho dourado assim dos jovens de hoje em dia. E nós deixamos de ser quem nós éramos naquele momento. Eu abandonei sala de aula de forma que eu achei que eu nunca mais ia voltar. Minha esposa saiu do concurso, deixou a nutrição e a gente seguiu. E querido, talvez você tenha algo que te prende e por isso talvez você ainda não se lançou para dentro do seu chamado. Mas Paulo, por 14 anos, ele precisou deixar de ser quem ele era, para se tornar quem Deus queria que ele se tornasse. E o mais interessante, versículo 15, Deus me separou desde o ventre, mas no momento certo, Ele me apresentou a graça. Querido, no momento certo da sua vida, Deus se apresentou a você com a graça dEle, Ele te tirou da onde você estava. Eu não conheço a sua história, mas
não é muito diferente. Éramos todos pecadores, estávamos todos mortos nos nossos delitos e pecados. Não importa, eu tive que ter aquele momento aqui que eu falei para vocês, aquele momento que eu aceitei o chamado missionário, aquilo também foi um momento de conversão na minha vida. Foi um momento que eu entendi que minha vida estava entregue ao Senhor, e você provavelmente teve esse momento também, em que você entregou sua vida ao Senhor. E Paulo entregou a vida dele ao Senhor, porque a graça lhe foi apresentada para que as pessoas vissem nele a Cristo Jesus. Você se entregou a Jesus, para que as pessoas olhem para você e não vejam você, mas vejam Cristo Jesus em você. Amém, queridos? Quando Paulo passa esses 14 anos, a gente vê aqui no versículo 18, depois de 3 anos, então ele tinha se convertido, ele deixou de ser quem ele era, ele passou um tempo ali, antes de ir para Tarso, passou esses 3 anos, e fala, depois de 3 anos, eu fui conhecer os apóstolos, depois eu fui conhecer as igrejas, ele fala cidades aqui na Síria e na Sicília, onde ninguém me conhecia. Eles ouviam falar, porque Paulo era o perseguidor feroz da igreja, mas eles não conheciam Paulo convertido. E ele fala, olha, ninguém me conhecia ali. Nesses 14 anos em que Paulo estava se preparando, Paulo era um servo da igreja de Cristo anônimo. Ninguém sabia quem ele era. A gente vive num mundo conectado, no mundo digital. Tem pessoas que estão nos vendo hoje pela internet, não é isso? Se eu entendi. Os holofotes, eles estão em qualquer pessoa. Se eu deixar minha filha, eu acho que eu não falei a idade das minhas filhas, né? Eu tenho uma de 11 anos, uma de 9 e uma de 6 anos. 3 meninas lindas, pegaram toda a minha beleza. Se você olhar minha esposa, ela ainda tem a dela. Então eu fiz esse favor de dividir, de dar minha beleza para as minhas filhas. Fiquei assim, glória a Deus. Ela já casou comigo mesmo, assinou o papel. Diz que até morrer, amém? Se a minha filha pegar o celular, fizer um vídeo e colocar na internet e eu não estiver cuidando, esse vídeo roda o mundo. E é uma criança. Nós vivemos num mundo de holofote. Nós vivemos num mundo de cliques, de curtidas, né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas querem ser conhecidas e onde está se fazendo cumprir uma profecia do inferno, em que um dia todos teriam 15 minutos de fama. Misericórdia, Deus, nós não podemos lutar por fama. E Paulo não buscou ser conhecido. Paulo buscou conhecer. Ele fala, olha, eu quero ir na igreja porque as pessoas não sabem quem eu sou e ouviram falar. E eles estão glorificando a Deus por minha causa. Eu quero conhecer esse povo. Paulo não era famoso. Paulo ainda não era aquele grande homem que pregava o evangelho e todos conheciam. Ele viveu no anonimato por um tempo. Tanto é que a Bíblia fala que quando Barnabé é enviado para a igreja de Antioquia pelos apóstolos, ele vai a Tarso em busca de Paulo. Ele vai procurar Paulo. Não tinha rede social onde ele podia entrar e buscar o amigo, não tinha um endereço, ele tinha que ir de porta em porta. Você conhece Saulo? Você conhece Saulo? Você viu Saulo? Ele foi encontrar Paulo, ele era anônimo. Ele era anônimo. Meus queridos, uma coisa que eu aprendi durante todo o treinamento que eu tive na minha vida, até ser enviado, é que você será usado por Deus quando você não se preocupar com as pessoas estarem te vendo. Quando você se preocupar em fazer a obra de Deus, em pregar o evangelho, Deus começa então a te usar de forma poderosa. Os maiores missionários que eu conheço, que eu ouvi as histórias, eles são anônimos. Eu conheço missionários que eles têm que mudar o nome, porque o país que eles moram não pode ser cristão. Eles mudam o nome, eles apagam as redes sociais, eles não são conectados com ninguém, nós não conhecemos essas pessoas. Nós não conhecemos. Eu conheci um missionário, eu esqueci o nome dele, ele teve no nosso curso, ele morou no Cazaquistão por muitos anos, criou os filhos dele, depois ele foi para um outro país, ali no sul da Ásia, onde o evangelho é proibido, o islamismo muito forte.
Esse homem plantou mais de 500 igrejas em 20 anos, num país muçulmano. Nós não sabemos quem é. E eu esqueci o nome dele, para minha vergonha. Os maiores homens de Deus são anônimos. A Bíblia fala em Apocalipse que nos últimos dias, que no momento do juízo, vai ter um grupo de mártires, clamando por justiça. Esses são os grandes homens de Deus, que nós não sabemos os nomes. Então, queridos, a primeira coisa que eu queria deixar com vocês hoje é que nós precisamos deixar de ser quem nós somos, para ser aquilo que Deus quer que a gente seja. E a segunda lição, nós devemos fazer a obra de Deus, não para que as pessoas nos vejam, mas para que as pessoas olhem para nós e vejam a Cristo. Eu posso ser um anônimo para a glória de Deus, amém? E aqui Gálatas 2:1, quando ele fala, 14 anos, quando ele sobe novamente para Jerusalém, aqui ele já está com Barnabé, 14 anos se passaram. E aí Paulo tem o momento do envio na vida dele. Quando a gente fala sobre missionário, e hoje é muito comum ouvir isso, todos somos um missionário. Tem uma frase muito famosa até, eu não vou lembrar quem que é o teólogo, que ele fala assim, eu acho que é Spurgeon, ele fala assim, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Amém? Você é um missionário onde você está. No seu trabalho, na sua escola, na sua rua, você faz parte de ser cristão, ser um missionário, pregar o evangelho, anunciar o evangelho, cumprir o ide do Senhor. Ide, portanto, a gente decora muito de Marcos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Ide. Mas lá em Mateus ele fala, ide, portanto, e fazei discípulos. É um pouco mais profundo, porque pregar o evangelho eu posso sair na rua e anunciar o nome de Cristo e ir embora. Fazer discípulo eu preciso caminhar com a pessoa, eu preciso andar junto, eu preciso partir em uma jornada com aquela pessoa, porque aquela pessoa ela está sendo discipulada nos caminhos do Senhor. Essa é a grande comissão da igreja. A igreja precisa estar envolvida nessa grande comissão. Todos somos um missionário, mas existe um tipo de missionário que ele é chamado de enviado. E esse missionário enviado, ele é um missionário que você pode ler. Vamos ler juntos? Atos capítulo 13. Esse missionário enviado, ele é representado biblicamente aqui em Atos capítulo 13, versículo 1 e 2, quando diz assim: na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. A igreja de Antioquia era uma igreja que estava crescendo, era uma igreja boa demais, milhares de pessoas, uma igreja que tinha Barnabé, tinha Paulo no ensino, uma igreja que estava bênção, meus queridos. E aquela igreja chama Barnabé e Paulo, dois homens importantes e fundamentais naquela igreja. Eles oram, eles enviam e eles se despedem daqueles missionários. E eles partem das que a gente chama de viagens de Paulo, mas a primeira não é só de Paulo, é de Barnabé. Paulo ele estava andando junto com Barnabé até aquele momento. Barnabé era o líder daquela primeira missão. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente entende que, por mais que a igreja esteja passando por um momento muito gostoso, e a igreja está crescendo, se bem que no tempo de pandemia, eu não sei se tem igreja passando por um momento gostoso, assim, A gente está meio desconfortável, tentando entender esse novo momento, Mas as igrejas têm se adaptado, as pessoas têm participado dos grupos nas casas online, algumas igrejas têm alcançado pessoas em outras cidades, mas não importa o momento, a igreja tem que estar pronta a enviar pessoas para abençoar outros lugares. Isso, querido, não é uma opção. Isso não é uma opção que a gente tem. Leandro, você escolheu ser missionário? Não, eu não escolhi. Deus olhou para mim e falou, vai. E eu tive que obedecer. Porque é o chamado de Deus.
E hoje nós estamos felizes na Albânia. As minhas filhas não queriam vir nem passar férias no Brasil, de tanto que elas gostam da Albânia. Por quê? Porque é o chamado de Deus para a minha vida. Então, Leandro, aí você está falando, a Albânia é o melhor lugar? Não, querido, o melhor lugar é o chamado de Deus para a sua vida. Amém? Quando você estiver nesse lugar, não importa as dificuldades. Paulo, ele passou por várias dificuldades. Ele foi açoitado, humilhado, expulso de cidade, apedrejado, desceram ele num cesto, para ele fugir da cidade. Paulo passou por diversos naufrágios. Mas ele estava no chamado de Deus ali. A igreja, ela precisa estar sempre orando para formar e enviar missionários. A igreja de Antioquia formou e enviou Paulo. E nós precisamos orar e enviar missionários. Uma das nossas orações, junto ao pastor da igreja na Albânia, que ele é um pastor albanês, nós oramos para que a igreja albanesa, que hoje recebe missionários, logo comece a enviar também os seus missionários. Porque a igreja, quando ela envia missionários, ela está cumprindo integralmente o ID do Senhor, amém, queridos? Mas esses missionários, como eu falei, eles passam por um período de formação e aprovação. Paulo, quando ele foi enviado, ele não era novo na fé. Ele já tinha 14 anos que ele estava pronto ali. E eu tenho certeza, olhando aqui para essa igreja, pelo Espírito, que existem irmãos que estão prontos aqui. Leandro, o irmão pronto é aquele que já sabe tudo? Não, queridos. É aquele que o que ele tem para aprender vai estar lá no campo missionário onde ele vai servir. Chegou um momento na minha vida, da minha esposa, que a gente falou, olha, não é que a gente não tem mais nada para aprender, é que o que a gente tem que aprender agora é lá. A gente foi para a Albânia e tem 3 anos que nós estamos lá, nós ainda estamos aprendendo. Mas são coisas que nós não aprenderíamos se estivéssemos no Brasil. A gente está sempre aprendendo, mas eu tenho certeza que existem pessoas que estão prontas para a missão, que estão prontas para sair talvez de uma zona de conforto, ou talvez que não saibam exatamente como que faz. E a gente tem que começar então a pedir a direção de Deus, porque a igreja, ela precisa fundamentalmente enviar missionários para lugares que precisam ser evangelizados. Eu já estou caminhando aqui para a gente encerrar esse momento. Não tem tempo de eu explicar exatamente como que são esses missionários, os tipos de missionários. Você pode, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, depois eu posso até deixar meus contatos, mas você, provavelmente, se você tem um chamado missionário na sua vida, se o seu coração de alguma forma queima por isso, muito provavelmente essa palavra hoje, ela te deixou desconfortável, ou essa palavra pode ter começado a queimar no seu coração, ou de repente reacendeu aí algo que aconteceu lá atrás na sua vida e que lançaram uma semente de missões na sua vida. Eu sei que talvez essa palavra não seja uma palavra... Normalmente quando a gente vai convidado para pregar numa igreja, a gente prega umas palavras assim, mais para motivar, mais para animar. E eu orei, eu tenho algumas palavras sobre essa, mas essa palavra Deus ministrou na minha vida, para que eu entendesse o processo de Deus na minha vida. E Ele falou, então ministra isso na vida da igreja também. Para que a gente entenda esse processo de formação, porque como eu falei, o tema da palavra é o chamado missionário. Então muito provavelmente se você ouviu essa palavra e você tem um chamado missionário, você entendeu o que foi para você, mas a sua missão, que é ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela faz parte não só da sua missão, mas como da missão da igreja. E a igreja precisa ser um suporte, uma âncora, e ela também precisa te enviar, ela precisa te lançar, e às vezes a gente fica sem saber como fazer. Queridos, entrega ao Senhor. Fala, Deus, cadê o caminho? E você vai andando, e as coisas vão acontecendo. Na minha vida foi assim, e eu falei muito da minha vida aqui, mas todos os missionários que eu conheço, a vida deles foi mais ou menos parecida com a minha, no sentido de que eles iam andando, e eles falam, é para lá que eu vou. E aí no caminho as coisas iam se organizando. Eu lembrei de um ditado. Fala o seguinte, enquanto a carroça anda, as melancias se ajeitam.
Segue, meu querido, segue. Quando nós estamos buscando a Deus, Deus ele se revela a nós. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, Deus faz a obra dele em nós. E a maior missão, a maior obra que Deus quer fazer na sua vida, querido, ela não é através da sua vida, mas ela é na sua vida. E quando Deus fizer a obra na sua vida, as pessoas vão olhar para a sua vida e elas vão ver a Cristo. E nesse momento, Deus vai fazer a obra através da sua vida. E quando Deus terminar de fazer a obra através da sua vida, você vai olhar para trás e você vai falar: Deus, como isso aconteceu? Eu não fiz nada. Amém, queridos? Então deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus falar ao seu coração. Deus tem um chamado para cada um de nós, mas especificamente hoje, Deus quer conversar com você, que tem um chamado para ser enviado. Sabe, existem as nações, ontem eu estava conversando com um casal que chegou, passaram 4 anos no Canadá, ele é pastor de uma igreja lá em Brasília, ele estava fazendo mestrado, eles passaram 4 anos no Canadá. Quando a gente fala em missões, por exemplo, a gente não pensa no Canadá. Eles falaram: olha, o Canadá está perdido. Uma igreja, uma denominação hoje no Canadá, eles aprovaram coisas que estão contra a Bíblia, casamentos que não estão de acordo com o que a Bíblia diz. O mundo hoje está seguindo nesse caminho. Se você for para um outro lado, para países de religiões islâmicas, eles estão perdidos, eles estão morrendo sem ouvir a palavra de Deus, e em alguns momentos terríveis, Deus se revela a ele. Eu conheço a história de um missionário que foi dar um curso para missionários que estavam na Síria, e estavam, durante aquela guerra da Síria, ele estava ministrando, os missionários muito cansados, os missionários acabados, com medo, e eles falaram: irmãos, ninguém vai culpar vocês saírem, o país está em guerra. E os missionários falaram assim: a gente sabe, mas depois que começou a guerra, as pessoas batem na porta da nossa casa e falam: me fala do seu Deus, me fala do seu Deus. Eles, o mundo precisa que o crente vá até eles, porque esse é o chamado de Deus para os seus escolhidos. Para terminar, o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, eles foram separados, escolhidos por Deus, para que as nações vissem a Deus. Não era para eles, era para as nações. Aí o povo de Deus falhou em apresentar Deus para as nações. Eles queriam que as pessoas viessem para Israel para conhecer a Deus. Falharam. Deus manda Cristo. Cristo morre pelos nossos pecados. Ele deixa a igreja, para que a igreja vá para as nações e mostre a Cristo. Essa é a missão da igreja, e essa missão ela vai ser cumprida não através da internet, não através das redes sociais, não através da igreja à distância. A missão da igreja vai ser cumprida com aqueles que se levantarem e falarem como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim.